E aí, galerinha bonita, a gente volta para as nossas aulas. E algumas pessoas vieram no meu privado e fizeram várias perguntas pertinentes. Lembrando que o conteúdo passado era sobre entalpia, que nada mais é do que a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada de acordo com o que ocorre a reação. A gente viu também que isso depende muito de uma reação exotérmica e endotérmica. Esses termos você já tem que saber, porque a gente repetiu eles várias vezes. Essa parte de absorção e liberação de energia a gente vai precisar muito nesse novo assunto, que trata mais de energia de ligação. E aí uma galerinha veio me perguntar para que servia o estudo da entalpia. E é bem interessante isso, eu até gosto de que quando me perguntam esse tipo de coisa, professor, para que vai servir isso na minha vida? Para que eu preciso? Gente, lembrando que eu já até conversei muito isso com vocês, todas as reações químicas estão no nosso meio. A gente saber delas vai auxiliar em alguns passos na nossa vida. Conteúdo passado, a gente utiliza diariamente na nossa vivência, por exemplo, seja para ferver uma água, para fazer um almoço, seja para colocar roupa no varal. Entender alguns desses segmentos que a gente faz já sem entender, torna a vida mais fácil. Ou seja, hoje, por exemplo, vamos dizer que a gente está em um dia nublado, acabei de lavar minha roupa e tá ocorrendo ali uma ventilação daquele local e eu acho que aquela roupa ali também pode secar naquele ventinho. Mas por que isso acontece? E a gente já viu isso e faz parte das mudanças de estado da matéria. A entalpia ela ainda se torna um pouco mais importante, assim como a energia de ligação. Porque é nesse estudo que a gente entende como é que essas reações químicas acontecem. Que energia eu preciso? Ah, professor, ainda não está conectando muito com o meu cotidiano. Beleza. Vamos supor ali que minha pastilha efervescente ela não está tendo uma reação tão boa. Ah, professor, eu coloquei ela em um copo de água gelado e eu vi que realmente a pastilha demora muito mais para efervescer e para me tomar. Então, testa colocar ela em uma água em temperatura ambiente. Claro que você não vai beber água quente, porque corre o risco de você ali até vomitar. Mas agora, se você colocar ela em uma temperatura ambiente, que vai estar ali por volta, para nós, né? Vai estar ali por volta dos 29 graus, mais ou menos. É isso tudo, mais ou menos isso. E eu colocar a minha pastilha efervescente, ela vai dissolver de uma forma mais rápida. E isso eu estou acelerando minha reação. Isso eu vou ganhar tempo no meu dia, ou seja, eu não vou precisar tanto que aquela pastilha efervescente demore tanto. Então isso faz parte do nosso cotidiano. E pouca gente sabe disso. Geralmente quando vai colocar alguma coisa desse gênero, por exemplo, uma pastilha para efervescer, para tomar, seja lá por conta de uma azia ou tomar vitamina C, que é muito importante nesse período também, coloca ali na água, deixa e demora, e a pessoa perde a paciência às vezes. Colocando ela numa água normal, temperatura ambiente, ou seja, com a temperatura um pouco mais elevada, a gente tem ali uma aceleração mais rápida na nossa reação. Isso vai dissolver, vai permitir que as moléculas elas meio que interagem de uma forma mais rápida e assim eu tenho um produto que eu quero ali de prontidão. Então, basicamente, o estudo aqui da energia de ligação, ela vai fazer-nos entender que algumas reações elas precisam de uma ajudinha para acontecer. Nós vamos entender que umas ligações são mais fortes que outras e assim como essas reações elas vão interagir no nosso meio. Os produtos que nós consumimos, seja uma pasta que a gente escova nossos dentes pela manhã, ou então seja até mesmo por recorrência de algumas outras substâncias, um energético, algum tipo de alimento, como é que nossos alimentos eles são condimentados, para que eles são condimentados. Então essas ligações elas vão fazer meio que parte desse todo. Então já dá até uma dica, né? O que é o tema de hoje? Energia de ligação. E essa energia de ligação está baseada basicamente em quê? Ela está fundamentada na parte que ela vai estudar ali a quebra ou a formação da nossa ligação, da nossa reação química, assim digamos,
Ou seja, ela estuda ali os produtos e os reagentes da nossa reação química. A gente tem que entender que entre nossos átomos irão ter ligações. Vocês já se perguntaram como é que essas ligações são feitas? O porquê delas serem feitas a gente já sabe. Que é porque eles precisam ter ali a estabilidade química. E para que isso ocorra, eles vão ali ou fazer a troca de elétrons, ou eles vão fazer o compartilhamento desses elétrons, e para isso vão adquirir a sua estabilidade eletrônica. Toda molécula apresenta uma quantidade, assim, digamos, fixa de quantidade de energia para que ocorra. Como eu já disse, existem umas mais fortes e outras mais fracas. Algumas vêm padronizadas nas nossas questões que precisamos resolver. Eu vou dar tabelas quando vocês precisarem fazer os cálculos. Sim, nós vamos ter cálculos simples, porém vamos ter cálculos, e a gente vai ver mais isso pela frente quando a gente for resolver alguns desses exercícios. Como eu já falei, né? Vai envolver muito ou a formação ou a quebra, porque os átomos precisam estabelecer essas ligações entre si, como já disse, e é assim que eles estabelecem, eles ficam mais calminhos. Ou seja, antes de eles efetuarem uma ligação, eles estão com maior energia, porque eles precisam se estabilizar, eles estão ali meio que loucos para se estabilizar. Não é à toa que a gente costumamos dizer que quando a molécula ela está em modo não estável, ela tende a reagir de uma forma mais rápida. Então, se ele no estado não estável, assim digamos, ele tem uma energia maior, e quando ele se une ele tem uma energia menor, quer dizer então aí que a gente pode dizer que houve uma liberação dessa energia quando ocorre a ligação entre esses átomos. Quando a gente forma a nossa molécula como um todo, lembrando, a gente tem os átomos e tem as moléculas. Quando a gente tem a formação dessas moléculas que tem os átomos, né, a gente depende muito dessa parte de absorção de energia, de liberação de energia. E que fique bem claro que quando ocorre a formação ali, a ligação, a gente precisa liberar energia. Lembrem bem disso, de novo. Quando a gente está formando nossa molécula, a gente precisa liberar energia. Lembrem, estava estado excitado, preciso reagir. Reagiu, liberou energia, porque eu já não preciso mais tanto de reatividade aqui, já estou ligadinho, então tenho que ficar calminho. Beleza. Formou, liberou energia, beleza? Quando a gente precisa que esses átomos eles se desprendam, a gente vai precisar de quê? Poxa, se quando ele se uniu, ele liberou energia, quando ele precisar ali meio que a gente quebrar essa ligação, o que a gente vai precisar? E aí, o que vocês acham? A gente vai precisar de energia para fazer essa quebra. Para fazer esse rompimento, a gente precisa dessa energiazinha aplicada ali diretamente naquela reação, naquela ligaçãozinha que está feita, seja ela simples, dupla ou tripla. A gente aplica uma dada energia, efetua a quebra e a gente tem de novo nossos átomos reativos. Geralmente isso é feito quando a gente precisa de uma reação, quando a gente quer fazer uma reação, quando a reação não é espontânea. Então a gente aplica uma energia naquela reação, seja ela por calor, seja ela por movimentação, seja ela por eletrólise, que a gente já vai ter ali uma reação química envolvendo um pouco de energia, mas a gente tem que dar energia para que isso ocorra, esse rompimento ocorra. Então, beleza, formou, liberou energia, quebrou a nossa ligação, absorveu energia para que realmente ocorra o rompimento. A quebra de uma ligação química ocorre quando é fornecida uma quantidade de energia, ok? E a gente tem essa quantidade de energia, um nomezinho bem específico, que seria a quantidade de energia, a gente tem uma unidade, que a gente fala até como o nome cacau, mas não é esse cacau do chocolate, é cacau, que seria mais ali partido realmente como uma unidade tratada de energia. Então a gente conclui que esse processo é endotérmico, a gente está tendo ali a
a absorção dessa energia. Em contrapartida, a formação de uma ligação envolverá a liberação da mesma quantidade de energia. Então, prestem bem atenção. Quando a gente for fazer a quebra dessa reação, a quebra dessa ligação, a gente vai ter nosso cacau. Liguem-se bem essa unidade, o cacau. A gente vai ter o cacau positivo. Quando a gente tem a quebra, a gente tem cacau positivo. Agora, quando a gente precisa formar, a gente precisa liberar energia, beleza? Então, nosso cacau vai ser negativo, porque a gente precisa liberar a mesma quantidade de energia que a gente usou antes para essa quebra. Ou seja, a mesma quantidade que eu faço para quebra, eu faço para formação. Porém, quando eu estou fazendo aqui a liberação dessa energia, lembrem que trata-se de um processo exotérmico. Aí vai ficar então... Quando a gente faz a quebra, a gente tem um processo endotérmico, nosso cacau é positivo. Agora, quando a gente vai fazer ali uma formação de uma molécula, uma formação de uma ligação, envolve liberação de energia. Então, a gente tem um processo exotérmico e nosso cacau é negativo. Beleza? Passando aí para mais um pouquinho. Como as reações químicas são classificadas em endotérmicas ou exotérmicas, a gente utiliza o conhecimentozinho esse mesmo conhecimento que a gente pegou do nosso ΔH, da nossa entalpia, e aplica aqui. Então, a gente tem esse conhecimento de energia de ligação das moléculas dos reagentes e das moléculas dos produtos para determinar a variação de entalpia. Então, é basicamente aqui onde se aplica aquela leizinha de Hess, onde a gente já vai estudar um pouco mais a fundo como realmente é aplicado. A gente vai precisar ver o que foi que aconteceu nos nossos reagentes, se houve reação exotérmica ou endotérmica, o que foi que aconteceu nos nossos produtos, também se foi reação endotérmica e exotérmica, para a gente ter uma base mais sólida na hora que a gente for calcular o que a gente deseja. Existem algumas características básicas para que realmente ocorra esse processo químico, ou seja, existem características da energia de ligação para que ocorra um processo químico, e elas são bem básicas, assim. É necessário, por exemplo, que os átomos dos reagentes interajam e se reorganizem para que, se possível, ocorra essa formação. Caso isso não ocorra, a gente não tem ali um processo bem efetivo, eles precisam reagir, então a gente também precisa que exista energia envolvida no caso, para que ocorra ali a formação dessa substância. E para que isso ocorra, os átomos devem reagir nessa interação, rompendo-se por meio da absorção de energia e depois unindo-se, liberando energia, como a gente já viu anteriormente. Para efetuar o cálculozinho, a gente vai usar basicamente a mesma fórmula que a gente estava usando de ΔH, porque a gente vai precisar da variação de entalpia, então vai ser o quê? A soma das energias necessárias para quebrar a ligação nos reagentes e a soma das energias necessárias para formar cada ligação nos produtos. Pensem comigo, o que é que a gente está fazendo? Analisando de novo essa parte que a gente já fez anteriormente, mas a gente já tinha todo o processozinho. A gente fazia o cálculo, tanto dos reagentes quanto dos produtos, jogava na fórmula e tinha ali. A gente vai ter um pouco mais de cuidado agora nesses cálculos, porque o coeficiente estequiométrico, professor, o que é isso? Lembrando, coeficiente estequiométrico são as quantidades de matérias envolvidas nos nossos produtos e nos nossos reagentes. Eles vão entrar nesse cálculo. Então, se a gente, por exemplo, tem 2 moléculas de oxigênio, quer dizer então que essas 2 moléculas precisam efetuar uma ligação. Supondo que a energia de ligação dessa molécula de oxigênio seja, por exemplo, 100, então a gente vai pegar 2 vezes 100 e vai fazer o cálculo seguinte. Para a água, por exemplo, a gente vai ter ali a união das nossas moléculas de hidrogênio com oxigênio, então a gente vai ter, geralmente a molécula de oxigênio é encontrada
no meio ambiente em forma de O2, então a gente precisa da quebra desse O2 para a formação do H2O. Então, quando essa quebra for ocorrer, a gente precisa estudar o quanto vale aquela quebra para depois fazer o cálculo lá em seguida. Para finalizar a aula de hoje, vamos resolver uma questão que vai unir todos esses aspectos que a gente falou agora e vamos começar resolvendo isso. Hoje vai ser só um debatezinho, porém analisem bem o material que eu estou enviando para vocês e foco nessa questão. A questão tem uma tabelinha que já está aí na telinha, creio eu que eu vou colocar na telinha. E a questão, ela pergunta: utilizando os valores das energias de ligação da tabela, determine o valor de ΔH, ou seja, da entalpia da reação de formação do cloroetano. E aí a gente tem uma fórmula. Vocês veem que na nossa equação, eu também vou colocar aqui em cima, nossa equaçãozinha, ela já está mostrando ali o tipo de ligação que a gente tem. Ó, vocês veem que a gente tem uma ligação dupla. A gente vê que quando a gente não tem a ligação exemplificada é porque ela é simples. Então, o hidrogênio está se ligando aí nessa segunda molécula de uma ligação simples, enquanto os dois carbonos estão ali se envolvendo de forma dupla. Já nos nossos produtos, a gente tem apenas ligações simples. E em seguida, a gente tem a tabela com as ligações e o valor dessa energia de cada ligação. Por exemplo, o hidrogênio se ligando com carbono, a gente tem 435, carbono com carbono, 345, carbono dupla carbono, a gente tem 609, carbono com cloro, a gente tem 339, carbono com hidrogênio, 413, e hidrogênio com cloro, 431. Vocês viram que na tabela também tem dizendo que são ligações duplas ou simples. Geralmente no Enem, em algumas provas, eles costumam dar essa tabela de forma inteira. Por muitas das vezes não exemplificam dessa forma, eles colocam muito mais opções e você tem que procurar o que tem na sua equação. Outra coisa, eles também costumam colocar apenas as moléculas, eles não colocam que tipo de ligação está sendo feita. Então vocês também devem se atentar a isso. Por exemplo, vamos analisar aqui nossos reagentes. Na nossa primeira molécula, a gente tem H2C dupla. Quando eu disser dupla, eu estou efetuando a ligação dupla. CH2, ok? O que a gente tem que fazer? A gente tem que desmembrar um pouco mais a nossa molécula. Porque a gente tem que entender que existem dois hidrogênios se ligando a um carbono. Então, eu tenho uma ligação simples, hidrogênio-carbono. Porém, eu tenho dois hidrogênios fazendo esse servicinho de ligação com o nosso carbono. Então, já vai o nosso coeficiente estoquiométrico funcionando aí no nosso cálculo. Lembrem do que eu disse anteriormente. Nós temos que pegar esse valor dessa sominha aí da quantidade de matéria de cada um deles e multiplicar pela nossa energia de ligação. Contando isso, nós também temos uma dupla carbono, que também a gente já tem um valor aqui, que a dupla carbono é 609, então a gente não tem que se preocupar porque ele já nos mostrou que nós temos isso. Eu vou colocar a equação aberta aqui, como é que ela tem que ficar, para vocês já se atentarem, para vocês verem como é que fica a ligação simples hidrogênio carbono, como é que fica as outras ligações simples também envolvendo isso. O primeiro passo que a gente tem que fazer é realmente abrir a nossa equação. Depois desse passo inicial, o que a gente tem que fazer? Calcular a soma das energias de ligação dos reagentes, porque é a primeira coisa que ocorre. Já disse, para a gente ter produto, a gente tem que ter reação, e a reação só ocorre quando os reagentes interagem, ou seja, quando os reagentes reagem. Então, no cálculo do somatório dos nossos reagentes, a gente vai ter 4 ligações que vão ocorrer hidrogênio-carbono. A gente tem uma ligação que vai ocorrer carbono-carbono e uma ligação hidrogênio-cloro.
A gente fazendo o somatório, a gente vai ter 4 vezes 435, que foi o valor que a gente teve na tabela, mais uma vez, porque a gente só tem uma ligação dupla carbono-carbono, 609, mais uma, que a gente só tem uma ligação hidrogênio-cloro, vezes 431. Tendo isso, a gente já vai ter os somatórios dos nossos reagentes, que vai dar em torno de 2.780 kcal. O próximo passo é calcular o somatório dos nossos produtos. Nele, a gente vai ter 5 ligações hidrogênio-carbono, uma ligação carbono-carbono e uma ligação carbono-cloro. Fazendo o cálculozinho, a gente vai ter 5 vezes 435, porque isso é o valor que a gente tem 5 hidrogênios se ligando ao carbono, então 5 vezes 435, mais uma vez 345, mais uma vezes 339, dando um somatório total de 2.859 kcal. O último passo, a gente vai fazer o quê? Aplicar na fórmula. A fórmula desse daqui vai ser um pouco diferente da fórmula da entalpia passada. Porque vocês lembram, a fórmula da entalpia é ΔH igual energia dos produtos menos energia dos reagentes. Já nessa daqui a gente tem ΔH, ou seja, a entalpia vai ser igual a somatório dos nossos reagentes menos o somatório dos nossos produtos. Beleza? Aplicando tudo que a gente achou, a gente vai fazer ΔH igual a 2.780 menos 2.859. E aí a gente vai ter ΔH igual a menos 79 kcal por mol. E aí a gente está observando o quê? Que o ΔH deu negativo. Então a gente lembra de novo lá da nossa entalpia e já sabe que quando o ΔH é negativo, a gente tem liberação de energia, então a energia é exotérmica. Então trata-se de uma reação exotérmica. Beleza? Espero que tenha sido simples para vocês. Acompanhem pelo material como todo sempre eu digo, porque eu estou enviando esse PDF para vocês. E qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp nas quartas-feiras, para que vocês tirem essas dúvidas desses exercícios. Semana que vem a gente continua de onde a gente parou, resolve alguns exercícios, eu mando o exercício para vocês testarem em casa, treinarem em casa, e também acho que vou corrigir a prova de vocês. Então falem para mim se vocês querem a correção da prova, faço semana que vem junto com o exercício, a gente já tira as dúvidas da prova, já resolve tudo e falem comigo no WhatsApp ou no Google Classroom, ok? Ótimo dia a todos!